Aquela caixa de cartão que chegou hoje à sua porta, que você abriu e descartou sem pensar, não é o fim da história. É o começo de uma jornada industrial épica. Todos os anos, mais de 110 milhões de toneladas de papel e cartão são descartadas só nos Estados Unidos. Com essa quantidade, seria possível construir uma muralha de caixas que vai até a Lua e volta. A maioria vê nisso uma montanha de lixo, mas para a indústria é uma mina de ouro. Escondido no ciclo de vida de cada caixa está um segredo. Ela pode renascer, não uma, não duas, mas até 7 vezes. Como é que algo destinado ao lixo se transforma na espinha dorsal do comércio global, vez após vez? Prepare-se para testemunhar um dos processos de ressurreição industrial mais impressionantes do planeta. A jornada começa no caos do nosso consumo diário. Nos bastidores de supermercados e nos armazéns de gigantes do comércio eletrônico, o volume de cartão descartado é colossal. Aqui, prensas hidráulicas poderosas entram em ação, comprimindo montanhas de caixas soltas em fardos perfeitos e densos, cada um pesando quase 1 tonelada. Estes cubos de cartão são o primeiro passo para transformar o caos em ordem. Todos os dias, milhares destes fardos são carregados em caminhões e iniciam a sua peregrinação até os centros de reciclagem. Ao chegarem aos portões da fábrica, o ar vibra com o rugido de máquinas colossais. Cada caminhão é pesado, cada fardo é descarregado e inicia-se a primeira batalha, na guerra contra a contaminação. Inspetores humanos e sensores ópticos trabalham em conjunto, numa linha de defesa implacável. A sua missão: caçar os inimigos da reciclagem. Pedaços de fita plástica, agrafos de metal esquecidos, fios de nylon, qualquer vestígio de gordura ou umidade excessiva. Um único erro pode comprometer toneladas de matéria-prima. Um fardo contaminado é um lote inteiro arruinado. Após esta triagem rigorosa, os fardos são classificados por tipo: o robusto cartão canelado, o elegante cartão plano, as caixas com impressão colorida. Cada categoria seguirá um destino diferente, pois a qualidade do produto final depende desta separação inicial. Com o exército de fardos limpo e organizado, eles estão prontos para o batismo. Para se tornarem matéria-prima, eles precisam de ser desfeitos, devolvidos à sua essência fibrosa. E a única força capaz de o fazer em escala industrial é a força brutal da água. Bem-vindo ao coração pulsante da fábrica, o hidropulper. Um caldeirão gigante com capacidade para dezenas de milhares de litros de água aguarda a sua refeição. Um a um, os fardos de 1 tonelada são largados neste vórtice violento. A água não é calma, ela é uma força da natureza controlada. Lâminas de rotor maciças, o coração mecânico de todo o processo, giram a centenas de rotações por minuto. Elas criam uma turbulência tão intensa que a estrutura multicamadas do cartão é simplesmente desintegrada. A cola endurecida que unia as folhas é arrancada. As tintas e os finos revestimentos plásticos são descolados das fibras como pele velha. A mistura é intencionalmente diluída até um estado quase líquido, onde apenas 1 a 2% é fibra e o resto é água. Esta sopa diluída dá a cada fibra espaço para respirar, permitindo que a água a ataque de todos os lados, limpando-a e separando-a das suas vizinhas. O que antes era um bloco sólido de cartão é agora uma pasta castanha e espessa, uma massa uniforme de celulose. É o primeiro vislumbre de uma nova vida, mas esta pasta ainda é grosseira, impura e fraca. Antes de poder tornar-se papel forte, as suas fibras, como músculos cansados, precisam de ser recondicionadas e fortalecidas a um nível invisível a olho nu. Esta sopa de fibras ainda é fraca e caótica. Para lhe dar força, ela precisa de uma nova estrutura, construída a um nível invisível. A pasta é bombeada para máquinas de refinação, onde passa entre discos rotativos equipados com lâminas microscópicas. Este processo não corta as fibras, mas desfia-as delicadamente. A superfície de cada fibra de celulose é fibrilada, abrindo inúmeros pequenos braços, que mais tarde se entrelaçarão para criar uma ligação incrivelmente forte. No entanto, cada ciclo de reciclagem encurta e enfraquece as fibras. Para rejuvenescer a mistura, a fábrica injeta sangue novo, uma porção de polpa virgem extraída diretamente da madeira.
Esta mistura de fibras veteranas e recrutas jovens cria o equilíbrio perfeito entre sustentabilidade e resistência. As camadas exteriores das futuras caixas, que exigem uma superfície mais lisa e rígida, recebem uma dose maior de fibras virgens. O interior, o miolo canelado, pode ser feito quase inteiramente de material reciclado, mas a receita secreta não está completa. Aditivos são introduzidos na mistura: amido para dar rigidez, agentes de colagem para controlar a absorção de água e resinas especiais para aumentar a resistência à umidade. O que era uma pasta grosseira transforma-se agora numa matéria-prima de alta tecnologia, uma suspensão perfeitamente calibrada, limpa e pronta para o milagre da criação. A pasta perfeitamente preparada, agora com 99% de água, inicia a sua jornada na máquina de papel, uma maravilha da engenharia com centenas de metros de comprimento. Uma torrente castanha e espessa é despejada uniformemente sobre uma vasta tela de arame, que se move a uma velocidade vertiginosa. E então, o momento mágico acontece. A gravidade e sistemas de vácuo puxam a água para baixo, através de milhares de aberturas minúsculas na tela. A água despede-se das fibras, deixando para trás uma fina camada de celulose. As fibras, agora livres da água que as separava, começam a assentar e a entrelaçar-se, formando uma teia delicada. Rolos de prensa gigantes por baixo da tela espremem suavemente mais água, compactando esta nova formação. Diante dos nossos olhos, o líquido transforma-se em sólido. Onde antes havia um fluxo disforme, agora emerge uma folha contínua de papel, pálida e úmida. Sensores a laser monitorizam cada milímetro da sua superfície, medindo a espessura, a uniformidade e a umidade, garantindo que nenhum defeito interrompa este nascimento delicado. Uma nova folha de papel nasceu, mas ainda está encharcada, contendo mais de metade do seu peso em água. É frágil, vulnerável. Para ganhar a sua força lendária, ela deve agora enfrentar o seu maior desafio, a prova de fogo e pressão. A folha úmida e trêmula é guiada para a secção de prensas. Aqui não há delicadeza. Pares de rolos de aço maciço, cada um pesando mais que um carro, espremem a folha com uma força de centenas de toneladas. A água é literalmente esmagada para fora das fibras, que são forçadas a unir-se numa ligação mais íntima e forte. A espessura da folha é estabilizada, a sua superfície alisada. Mas a força bruta da pressão não é suficiente. A folha, agora mais forte, mas ainda úmida, entra na secção de secagem, um túnel de calor que se estende por mais de 100 metros. Dezenas de cilindros de aço polido, gigantescos e ocos, são aquecidos internamente com vapor a alta pressão, atingindo temperaturas de superfície superiores a 300 graus Celsius, mais quente que um forno de pizza industrial. A folha de papel serpenteia por este labirinto incandescente, deslizando sobre cada cilindro quente. O calor evapora a umidade restante de forma gradual e controlada. Se for demasiado rápido, o papel torna-se quebradiço. Se for demasiado lento, a linha de produção para. Um fluxo constante de ar quente circula, mantendo a temperatura e a umidade num equilíbrio perfeito. Ao emergir do outro lado, o teor de umidade da folha caiu de mais de 50% para uns meros 5%. Agora ela está seca, forte e estável. A folha acabada, uma teia contínua com vários metros de largura, é finalmente enrolada em bobinas gigantes, cada uma com mais de 3 metros de diâmetro e pesando várias toneladas. Temos papel, mas ainda não temos a força de uma caixa. O segredo da sua resistência estrutural reside no próximo passo. Estes rolos maciços de papel plano são a matéria-prima para a etapa final e mais engenhosa, a canelagem. Uma folha de papel é alimentada entre 2 rolos de aço com ranhuras, que se encaixam como engrenagens. Sob alta temperatura e pressão, estes rolos forçam o papel a adotar uma forma de onda contínua e perfeita. Esta simples alteração geométrica é um golpe de gênio da engenharia. A estrutura ondulada, conhecida como fluting, aumenta exponencialmente a capacidade do papel de resistir à compressão vertical, sem adicionar praticamente nenhum peso. Cada onda atua como um arco de engenharia em miniatura, distribuindo a força de forma incrivelmente eficiente. Mas o núcleo canelado é apenas o esqueleto.
Para se tornar uma estrutura completa, precisa de ser revestido. Um sistema automatizado aplica linhas finas e precisas de um adesivo de alta performance no topo de cada onda. Imediatamente, 2 folhas de papel plano, os liners, são prensadas firmemente por cima e por baixo, criando uma sanduíche de força. Esta nova folha de 3 camadas, agora chamada de cartão canelado, passa por uma série de rolos que garantem uma ligação perfeita. O resultado é um material leve, barato e surpreendentemente robusto, a base para quase todas as embalagens do mundo. A partir daqui, lâminas industriais cortam, vincam e dobram estas folhas nas infinitas formas de caixas que conhecemos, cada uma delas uma pequena fortaleza de papel. Mas será que este ciclo pode durar para sempre? Não exatamente. A fibra de celulose, após ser reciclada entre 5 a 7 vezes, torna-se demasiado curta e fraca para formar um cartão resistente. Mas mesmo nesse ponto, o seu valor não desaparece. Estas fibras cansadas são reaproveitadas para fazer produtos menos exigentes, como caixas de ovos ou guardanapos de papel. E um facto surpreendente de outra indústria: na produção de vidro, a adição de apenas 10% de material reciclado reduz o consumo de energia em 3%, provando que a reciclagem é uma força poderosa em toda a indústria. E assim, o ciclo fecha-se. O que começou como uma caixa amassada num canto de um armazém, renasce como milhares de novas embalagens, perfeitamente formadas e prontas para proteger os produtos que movem a nossa economia. Cada uma destas caixas que vemos nos caminhões, nos armazéns e à nossa porta é um testemunho silencioso deste processo. Cada tonelada reciclada representa 17 árvores que continuam de pé, quase 26.500 litros de água poupados e 1 tonelada de dióxido de carbono que nunca chegou à atmosfera. Da próxima vez que tiver uma caixa de cartão nas mãos, lembre-se da sua incrível jornada. Você não está a descartar lixo, você está a dar o primeiro passo na sua próxima vida. E se eu lhe dissesse que o segredo para as casas mais quentes está escondido dentro da pedra mais fria? E que esta tecnologia nasceu dos cabelos de uma deusa vulcânica há mais de 1000 anos, no coração do Oceano Pacífico? Parece uma lenda. Mas e se essa mesma lenda pudesse ser recriada hoje, em fábricas tão grandes que parecem cidades, onde a rocha é derretida a uma temperatura mais quente que a lava? Imagine um material tão poderoso que, por trás de uma fina camada, é possível ler um jornal tranquilamente, enquanto do outro lado um lança-chamas com mais de 1200 graus tenta, sem sucesso, atravessá-lo. Esta não é uma história de magia, mas de uma engenharia tão épica que transforma o próprio alicerce do nosso planeta numa armadura invisível para as nossas casas. A nossa jornada começa num lugar onde a terra é rasgada para revelar os seus segredos mais antigos: as pedreiras. Aqui, o ingrediente principal não é argila nem areia, mas sim basalto e dolomite, rochas vulcânicas escuras e densas, nascidas do fogo primordial que moldou os continentes. Elas são a matéria-prima, o ADN de pedra do nosso produto final. Mas para chegar a elas, é preciso primeiro mover montanhas, literalmente. Escavadoras colossais, cujas pás poderiam engolir um carro pequeno, removem a camada superficial de terra com uma precisão surpreendente. Cada metro cúbico de solo é cuidadosamente guardado, destinado a ser usado mais tarde para devolver a vida a esta paisagem ferida. A cada secção de 3 metros de terra removida, cerca de 1.600 toneladas de basalto puro são expostas, como o esqueleto de um gigante adormecido. É aqui que a força bruta se encontra com a ciência exata. Perfuradoras industriais, com brocas de aço endurecido, penetram na rocha a uma velocidade de quase 1,5 metros por minuto. O seu rugido ensurdecedor ecoa pela pedreira, enquanto criam uma grelha de poços profundos. A disposição destes furos não é aleatória. É uma matriz calculada ao milímetro para garantir que a explosão que se segue seja controlada, eficiente e segura. Uma vez que a grelha está completa, entre 15 a 30 poços são carregados com emulsões explosivas.
Sob a supervisão de engenheiros de detonação, um silêncio tenso cai sobre a pedreira. Então, com um único comando eletrônico, o poder contido é libertado. O chão treme violentamente, mas a explosão não é caótica. É uma onda de choque precisa que fratura a rocha ao longo das suas linhas de tensão naturais, libertando entre 15.000 e 25.000 toneladas de pedra numa única detonação. Quando a nuvem de poeira assenta, revela uma nova paisagem de rocha partida, pronta para a próxima fase. É aqui que a logística implacável entra em cena. Caminhões de transporte pesado, verdadeiros titãs com rodas mais altas que um ser humano, formam uma fila interminável. As escavadoras carregam-nos sem parar, e cada carga é pesada eletronicamente. Num dia de produção máxima, mais de 400 caminhões podem sair da pedreira, um fluxo constante que transporta até 9.000 toneladas de pedra por dia. Este rio de rocha flui em direção às instalações de processamento, onde britadores primários com mandíbulas de aço do tamanho de um homem esmagam os blocos maiores em pedaços, com menos de 25 centímetros. A partir destas rochas sem vida, a próxima etapa de fusão irá transformá-las num fluxo de fogo. Mas como é que estes fragmentos inertes se transformam num líquido incandescente, idêntico à lava vulcânica? Bem-vindo ao coração de aço da fábrica, o forno de fusão. Os caminhões descarregam a sua carga em enormes tremonhas, e as pedras britadas iniciam a sua viagem em longos tapetes rolantes. Aqui, um ingrediente crucial é adicionado à mistura: coque, uma forma de carbono quase puro. As partículas pretas e brilhantes são polvilhadas sobre o basalto cinzento. O coque atua como um combustível poderoso, elevando a temperatura dentro do forno a níveis extremos, e, ao mesmo tempo, atua como um agente químico que ajuda a quebrar a estrutura molecular da rocha, tornando a fusão mais rápida e homogênea. A mistura completa é então alimentada na boca do forno, uma estrutura gigantesca revestida com tijolos refratários, capazes de suportar condições infernais. No interior, a temperatura dispara para mais de 1.500 graus Celsius. É um calor tão intenso que o ar brilha. As rochas sólidas perdem a sua forma, as suas arestas dissolvem-se e fundem-se num líquido espesso e borbulhante, uma recriação perfeita do magma que flui sob a crosta terrestre. A cor é hipnótica, um vermelho-laranja ofuscante que pulsa com energia. À medida que este rio de lava artificial flui para fora do forno, faíscas explodem em todas as direções. É um ambiente perigoso, onde apenas os mais preparados podem entrar. Trabalhadores que mais parecem astronautas a explorar um planeta hostil usam fatos prateados de fibra cerâmica e máscaras metálicas para se aproximarem e monitorizarem o processo. Eles movem-se com um respeito palpável pela força que estão a controlar. Este forno é uma besta que nunca dorme. Funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem interrupção. Uma paragem seria catastrófica. O custo energético para reaquecer uma estrutura desta dimensão seria astronômico, mas o maior perigo é a própria lava. Se arrefecesse, solidificaria dentro dos canais, transformando-se em pedra e destruindo o coração da fábrica por dentro. É um vulcão industrial, um monstro acorrentado que transforma continuamente a rocha sólida num líquido primordial. E agora, esta lava renascida está prestes a sofrer a sua mais incrível transformação. Este é o momento em que a força bruta se transforma em delicadeza. O fluxo de lava incandescente, canalizado do forno, é derramado sobre um conjunto de discos de fiação que giram a milhares de rotações por minuto. Imagine um pincel molhado a ser girado com uma força incrível. As gotas de tinta voam e esticam-se em finas linhas. Agora, imagine que o pincel é de metal super resistente e a tinta é rocha derretida. No instante em que a lava atinge os discos,
A força da rotação rápida projeta-a para fora, em bilhões de pequenas gotas. Mas, no seu curto voo pelo ar, estas gotas são esticadas pela velocidade e transformam-se em fibras incrivelmente finas, mais finas que um cabelo humano. É um espetáculo visualmente deslumbrante, uma explosão de filamentos de fogo. Simultaneamente, uma corrente de ar quente, soprada a alta velocidade, envolve estas fibras recém-nascidas. Este sopro de ar tem uma dupla função. Ajuda a esticar ainda mais as fibras e arrefece-as quase instantaneamente. Este choque térmico súbito solidifica-as, fixando a sua estrutura fina e flexível, mas incrivelmente forte. O resultado é uma chuva contínua de fibras minerais, uma tempestade de neve ardente que assenta suavemente num longo tapete rolante por baixo. Onde antes havia um rio de lava pesada e destrutiva, agora há uma manta leve, branca e fofa. Camada sobre camada, estas fibras acumulam-se, formando um tapete contínuo de lã de rocha. Ventiladores e sistemas de sucção trabalham em conjunto para garantir que a deposição seja perfeitamente uniforme, criando uma espessura consistente ao longo de toda a linha. A visão é quase surreal. Um mar branco e ondulante de material que parece algodão doce, a mover-se lentamente. Mas este fluxo branco e caótico ainda não tem a força necessária. Para se tornar uma verdadeira armadura, precisa de disciplina, forma e densidade. A ordem está prestes a ser imposta ao caos. A manta fofa de lã de rocha, que pode ter dezenas de centímetros de espessura, entra agora numa série de prensas de rolos. São cilindros de aço maciços que aplicam uma pressão controlada e implacável sobre toda a superfície. O som é o de um poderoso assobio hidráulico. O ar é espremido para fora das fibras, e a manta solta é comprimida numa placa densa e coesa. A quantidade de pressão é calibrada com precisão de computador, determinando a espessura e a densidade finais do produto. Para um isolamento residencial leve, a pressão é menor. Para placas industriais de alta densidade, a força de compressão pode chegar a várias toneladas. Enquanto a manta é comprimida, braços mecânicos nas laterais do tapete pressionam as bordas, garantindo que estas fiquem retas e firmes, impedindo que o material se expanda. O resultado é um bloco contínuo de lã mineral, com uma geometria perfeita. Este bloco estabilizado entra então na linha de corte. Aqui, a velocidade e a precisão são tudo. Lâminas circulares afiadas, a girar a alta velocidade, aparam as bordas, deixando um acabamento limpo e reto. O pó que se solta é imediatamente aspirado por sistemas de vácuo. Em seguida, um conjunto de lâminas transversais desce em intervalos perfeitamente cronometrados, cortando o bloco contínuo em painéis de dimensões padrão, geralmente 60 por 120 centímetros. Cada corte é monitorizado por sensores a laser para garantir que não há desvios. O som das lâminas a cortar o material é agudo e limpo, um testemunho da eficiência da máquina. Onde antes havia um mar desordenado de fibras, agora existem pilhas perfeitas de placas de isolamento, prontas para serem embaladas. Mas esta incrível armadura de pedra tem um concorrente formidável. Nascido não da força primordial das montanhas, mas da inteligência da reciclagem. Existe outra fábrica, outro processo, que alcança um resultado semelhante, mas começando de um ponto totalmente diferente. É o mundo da lã de vidro, onde o herói da história é algo que todos nós deitamos fora: o vidro. Até 80% da matéria-prima usada aqui é vidro reciclado. Garrafas de bebidas, frascos de comida, janelas partidas e para-brisas de carros velhos. Tudo isto é recolhido, limpo e triturado em pequenos fragmentos chamados
Casco de vidro. Caminhões descarregam toneladas deste material em silos gigantes. O resto da mistura é composto por areia, carbonato de sódio e outros minerais. Mas o vidro reciclado é a estrela. Esta abordagem não só reduz drasticamente a quantidade de lixo em aterros, como também poupa uma enorme quantidade de energia, pois o vidro reciclado derrete a uma temperatura mais baixa do que as matérias-primas virgens. A mistura é levada para um forno semelhante ao da lã de rocha, onde é aquecida a cerca de 1.400 graus Celsius. O vidro transforma-se num líquido dourado e viscoso. Este vidro derretido flui então para afiadores especiais, discos que giram a velocidades extremas. A base de cada afiador é perfurada com milhares de orifícios microscópicos. A força da rotação empurra o vidro líquido através destes orifícios, criando filamentos ultrafinos, como se estivesse a fazer esparguete de vidro. Uma vez formadas as fibras, elas são pulverizadas com um aglutinante, uma espécie de cola especial, frequentemente à base de açúcares vegetais. No início, este aglutinante é transparente e a manta de fibra de vidro é naturalmente branca. Mas o passo seguinte muda tudo. A manta passa por um longo forno de cura, onde o calor cose o aglutinante. É como a caramelização do açúcar. O aglutinante endurece, ligando as fibras umas às outras e dando ao material a sua cor característica: amarelo, laranja ou, mais famosamente, rosa. A semelhança dos processos é notável, mas a cor tornou-se uma assinatura tão poderosa que uma empresa a defende ferozmente em tribunal. Por trás desta produção massiva, escondem-se detalhes surpreendentes. A ideia da lã de rocha, por exemplo, não foi inventada numa fábrica. Foi inspirada num fenômeno natural raro no Hawaii. Após as erupções, o vento forte por vezes estica a lava em voo, criando fibras finas e douradas que os habitantes locais chamam de cabelos de pele, em honra da sua deusa dos vulcões. No mundo da lã de vidro, a cor tornou-se uma identidade. A empresa americana Owens Corning é tão famosa pelo seu isolamento cor-de-rosa que, em 1987, conseguiu o impensável. Registrou a cor rosa como marca comercial para isolamento. Isto significa que, nos Estados Unidos, nenhum concorrente pode legalmente vender isolamento dessa cor, transformando uma simples escolha estética numa poderosa arma de negócio. E, finalmente, a razão pela qual estes fornos nunca param. Um reinício não é apenas dispendioso. A lava, ao solidificar, expande-se com uma força imensa, capaz de rachar os tijolos refratários e destruir o forno por dentro. É uma besta que, uma vez acordada, não pode voltar a adormecer. E assim voltamos ao início. Um homem protegido apenas por uma fina placa de lã de rocha lê um jornal, indiferente ao lança-chamas que ataca o outro lado. Dentro das paredes das nossas casas, trava-se uma batalha invisível. Uma batalha onde o fogo das montanhas e a memória do vidro reciclado se tornam os nossos guardiões silenciosos contra o frio, o calor e o ruído. São processos que espelham a fúria dos vulcões para nos trazer paz e conforto. Da próxima vez que sentir o calor da sua casa num dia de inverno ou a frescura num dia de verão, lembre-se que por trás dessa parede simples existe uma força da natureza domada, uma tempestade de fogo e pedra transformada na armadura invisível que nos protege do mundo.